É, partir aqui para outra linha. Questão do bem e do mal, né? Eu queria saber como vocês lidam com a questão do bem e do mal. E partindo da premissa que talvez vocês vão falar que o mal é a prova de que Deus não existe, porque ele tem poder de cessar o mal, né? Eu queria saber como vocês lidam com a questão do bem e do mal e se o mal não existisse, vocês entenderiam a figura de Deus como existente. Se fosse um mundo só com o bem, sem o mal. Se existiria a possibilidade de existir Deus. Por quê? No conto da Caverna de Platão, eu lembro da professora Fátima me ensinando na 7ª série, eu lembro até hoje. Narra alguém que sai da caverna e que vê uma realidade. Filósofo. Isso. Quando eu era ateu, eu falava que era o ateu. Quando saía da caverna, ele saía do cristianismo e via a realidade. Hoje, como cristão, eu falo que é o contrário. Você sai do materialismo, que é a caverna, e você consegue ver o metafísico, você consegue ver a expressão real da realidade. E quando volta para a caverna, o pessoal não acredita, fica suspeitando e até com medo do que é falado por ele e mata ele, né? Eu brinco que o evangelista foi assassinado, e nós vemos isso na história de cristã, vários evangelistas sendo assassinados. Mas essa questão, porque, ao que me parece, eu não vou entrar aqui na questão escatológica, o Guilherme falou que vocês são fracos teologicamente, eu não posso afirmar isso, eu não sei. Guilherme, me perdoe, viu? Antes que o chileno fala, me perdoe. Eu acho o chileno até bem inteligente, só a tradução do Novo Mundo que ele poderia usar King James. Mas eu uso outras, eu uso várias. Perfeito. A edição Almeida bastante. Ele faz devocional com os filhos dele. Porque a tradução do Novo Mundo tá muito incutida. Na sua cultura, né? Na sua vivência. Mas eu uso muito a edição Sim, Almeida perfeito. também. Mas assim, por exemplo, com o Vilela, você gosta bastante do Apocalipse, Vilela? Já vi você falando que gosta, né? Sim. Várias linhas. Eu, por exemplo, sou a milenista e pós-tribulacionista, mas existe o pré, existe o pós e tal. Na mentalidade do ateu, o que me parece do materialista é mais ou menos assim. Se Jesus aparece hoje, o céu se abre, a trombeta toca e ele vem buscar a sua igreja. O ateu, ele vai falar assim, isso seria uma prova cabal que Jesus existe. Só que ao que me parece, o ateu vai falar assim, não, eu estou dormindo, estou tendo sonho. A gente tem que, estou com algum analisar problema, com calma. Vamos ver. Eu te dou um exemplo pessoal, Então, assim, Qual é a pergunta, então? a pergunta é, o que seria uma prova para vocês da existência de Deus na questão também do bem e do mal? Se o mal não existisse, vocês falariam, Deus existe? Teria essa possibilidade? O problema é o mal? Eu acho que seria mais plausível a ideia de um Deus sumamente bom. Eu acho que se eu fosse Deus, eu construiria um mundo muito melhor, onde as pessoas não tivessem tendências a ter pouca empatia. Então, variantes genéticas nos deixam inclinados a certos comportamentos. Inclusive, pessoas que têm transtorno da personalidade antissocial, ou os psicopatas, como a gente fala no senso comum, carregam certas variantes genéticas, têm uma dificuldade de se empatizar. Então, você vê que existe todo um lastro biológico que nos torna inclinados a certos comportamentos mais pró-sociais ou até antissociais. Então, é complicado a gente pensar que um Deus sumamente bom projetou organismos que vivem dessas maneiras, que fazem as coisas que fazem, que se predam quando a gente pensa... Eu queria pegar... desculpa. Não, tudo bem, pode. Mas eu queria usar um filósofo cristão, né, que você gosta, que é Kant, né? E Kant, ele era protestante. Luterano, Mas é muito legal, eu gosto muito de Kant, embora eu seja fã de Nietzsche, né? Dá pra ver. Nietzsche, embora ele não concordasse com Kant, ele respeitava a intelectualidade de Kant, porque, né? E Kant, embora ele fosse cristão, ele tira a responsabilidade da moralidade de Deus e ele joga pro ser humano, né? Tanto que ele é chamado de intencionalista. Né? Ele é um filósofo, por quê? Porque existiam várias linhas da filosofia, então tinha a linha, por exemplo, o que é melhor para todos, então é ético, mesmo que seja ruim para mim, que é chama a linha utilitarista, né? Se for para mim ruim para mim, mas sou melhor pro grupo, tá ok. Pensar num todo. É ético, E aí Kant diz não. Kant diz assim, o que vale é a intenção. O que vai ser ético, às vezes é a mesma
É a mesma. Eu tenho uma aula gravada minha no YouTube que eu dei em classe, que eu dou um exemplo de um menino que namora e eu falo assim: vamos supor que você sai na balada e uma moça quer ficar com você. E aí você fala: não vou ficar, porque tá errado, eu namoro, tal. Então, isso para Kant ele chama de agir por dever, certo? Então, você foi ético. Mas vamos supor uma mesma situação. E você fala assim, não vou ficar com ela, eu até queria, mas se alguém descobre, se alguém conta pra minha namorada, eu vou, né, ela pode acabar comigo e tal, e ele não fica. Na verdade, ele não ficou em nenhuma das duas situações, mas na segunda situação ele não foi ético, porque ele agiu segundo o dever, diz Kant. Então Kant, ele traz pra gente, ele tira essa moralidade de Deus e ele traz pra gente exatamente o que a gente defende, que é a moralidade secular. Agora a gente tem que fazer uma distinção de uma coisa que você falou. Ateu, o prefixo, o que as pessoas confundem muito? O ateísmo, ele não pressupõe dogma, né? Então o prefixo a do grego quer dizer negação e tel quer dizer Deus. E teísmo é a crença em Deus. Então o ateu, ele só não vê evidência de um Deus. O que não quer dizer que ele nega a possibilidade. Entende? Então tem muita gente que fala, não, o ateu não faz isso, o ateu faz aquilo. Cara, não, o ateu só diz assim, não acredita em Deus. Só que ele não nega. Se aparecer uma prova concreta, o que seria uma prova concreta? Seria uma prova que a gente consegue ter contraprova, né? Como funciona na comunidade científica. Você publica um estudo, você divulga o método de estudo, outros cientistas pegam aquele estudo, replicam, o resultado é o mesmo, faz a contraprova, aí se torna um fato científico. Deixa de ser uma hipótese, uma teoria é uma hipótese que é comprovada matematicamente e vira um fato científico quando empiricamente outros conseguem replicar. E isso é uma prova. Então o ateu, ele não vê evidência de Deus, o que não quer dizer que ele nega a possibilidade. Por quê? Porque quando a gente fala de Deus, de alma, de inferno, de reencarnação, de seja o que for, a gente está falando de metafísica. Sim. Primeiro a usar esse termo foi Aristóteles, 350 a.C. O prefixo meta do grego quer dizer além, e physis é o que é físico. E tudo que é metafísica é improvável. Improvável não no termo estatístico, no sentido de não poder ser provado. Por quê? Porque está além do plano físico. Exatamente. Depende. Eu discordo de você parcialmente. Por quê? Isso mesmo. É porque Eu ia perguntar isso pro Daniel, porque pelo que eu pesquisei dele, eu ia falar, tá incontrido o que o Chireno tá falando. Mas isso é ótimo, a gente não é obrigado. Sim, Mas assim, sim. é interessante o que o Chireno falou, porque o Aristóteles, o pai da lógica, ele diz, né, nem tudo que é certo é lógico, e nem tudo que é lógico é certo. É esse é partindo desse princípio que eu quero trazer para vocês. Quando vocês falam de Deus, eu também já fiz esses questionamentos, é limitar o Deus à compreensão humana. Então, quando eu falo assim, olha, tudo que acontece no mundo, Deus não é responsável. O homem é mau e a raça humana tem essa responsabilidade. Mas Deus, ele é amor. E até o texto que foi falado que Deus amou o mundo, se eu falar assim, todo mundo que tá aqui, eu não tô falando do planeta Terra inteiro, né? Até um espantalho que criam pro calvinismo. Mas essa questão não é nem de calvinismo arminiano, é uma questão simples. Se eu enxergar a Deus com a minha cabeça, ele já deixou de ser o Deus da Bíblia. E aí eu tô criando um Deus humano, eu tô criando um Deus igual eu, e eu tô sendo um Deus. Deus brasileiro. O Deus brasileiro que nós comentávamos em off. Então, pode falar, Daniel. Mas nessa questão que eu tô falando, as suas perguntas, eu entendo elas. Sim. Mas não é pertinente ao que a Bíblia fala de Deus e ao Deus bíblico. O Deus soberano que eu acredito não é um Deus que essas perguntas cabem a ele. E eu, como cristão, eu tenho que entender a minha limitação, saca? Eu vou voltar depois no tema sobre como a ciência pode lançar alguma luz sobre essas questões metafísicas. Talvez a gente discorde um pouquinho disso, mas pode ser bem legal falar um pouco sobre esses estudos científicos. Perfeito. Mas dentro desse tema que você mencionou rapidamente no final, sobre ser um Deus soberano, um Deus incognoscível em grande medida, ou seja, não dá pra gente entender plenamente seus desígnios, suas intenções e tudo. Não é esse Deus tão humanizado como a gente coloca, talvez. Limitei o homem à compreensão plena. Sim, a gente é super limitado para compreendê-lo e tudo. Eu acho que se a gente tem uma limitação tão grande assim para compreendê-lo, a gente não poderia se arrogar a ter algum conhecimento. Eu acho um pouco complicado isso. Como que a gente tem tanta convicção sobre uma entidade tão desconhecida, tão misteriosa? Eu acho isso um pouco estranho. O segundo ponto é que isso abre margem para algumas coisas, alguns paralelos bem interessantes. Imagine que eu dissesse para vocês que existe uma espécie alienígena
sofisticadíssima, ultra avançada tecnologicamente, que plantou a vida na Terra e mexeu todos os pauzinhos para poder guiar a evolução até a gente chegar aonde a gente chegou. Eles querem o nosso bem. Eles estão arquitetando tudo para que no momento correto eles apareçam por aqui e salvem a humanidade. Inclusive aqueles mais questionadores, aqueles que buscaram racionalmente as respostas para grandes questões existenciais e não se acomodaram em algumas respostas da tradição, eles terão um lugar especial no reino vindouro dessa espécie Inclusive, tem um alienígena. Livro, né? Tem um livro, né? São os deuses astronautas. Mas eu não li, eu não tô tirando daí. Fala sobre isso. Imagina então que eles vão inclusive ressuscitar, porque eles têm uma tecnologia ultra avançada, aqueles que morreram, principalmente, mais uma vez, aqueles que foram os mais questionadores, os filósofos, os grandes intelectuais que não se acomodaram e estavam ali o tempo inteiro em busca das respostas. Então, a menor parte da sociedade que está como os filósofos em busca, e tudo bem que existe muito dogma na filosofia também, né? Existe. Mas os céticos de forma geral, vamos colocar assim, eles terão esse ticket especial nesse reino Camarote, alienígena, camarote. Olha que ideia absurda, dá vontade de rir disso, né? É uma ideia absurda realmente, por isso que a Bíblia não fala disso, né? E é justamente assim que a gente enxerga de fora. É essa a narrativa de vocês, só que eu tô colocando aqui numa caricatura alienígena para vocês entenderem que a gente tem tantas evidências dessa versão, dessa narrativa de vocês, quanto dessa narrativa alienígena. Claro. É que a gente, sem querer, está partindo de um apofatismo. Ou assim, colocando de alguma forma, de repente vocês estão compreendendo assim, o apofatismo seria a teologia oriental que prefere não investigar profundamente para colocar o Deus que se torna uma falácia, o Deus da lacuna, onde eu não explico tem um Deus da lacuna. Não, Deus se revelou, de fato, nós temos capacidade de compreendê-lo, tanto, como eu disse no início, o problema é o objeto, ou pelo menos a ferramenta ao estudar o objeto. Nunca, mas pode ter certeza que não. Eu até compartilho da ideia de metafísica do chileno, e a metafísica é ontologia. Mas a diferença é que a metafísica é estudar a natureza do ser, entretanto, o arqueio. Aristóteles chegou pela razão que existe, sem Bíblia, sem nada, ele não chegou à ideia de pelo menos um teísmo. Agora, a ferramenta para estudar o objeto é completamente equivocada, não faz nem sentido, porque senão é um cientificismo. O que significa isso? Que a ciência, só ela, tem a capacidade de responder a todas as questões da vida. Não tem, Também não tem. é verdade. Não, o próprio Nietzsche chama de niilismo, inclusive, a ciência. É por isso que eu estou dizendo que por isso que eu estou fazendo um ponto distinto entre ciência e cientificismo, que é uma linha positivista. Agora, por exemplo, a ferramenta, por exemplo, a estrutura investigativa da ciência, que é a metodologia científica, ela por si só já está dizendo, olha, isto não cabe a mim. Então, o chileno nunca vai encontrar Deus a partir da metodologia científica, porque o objetivo da metodologia científica é estudar o que é matéria, o que é física, e Deus transcende, então tem que ser metafísico. Então, essa discussão de provar Deus pela ciência, ele não chega a lugar nenhum. Kant estava certo. E eu, inclusive, discordo de Kant, de Nietzsche, eu vou brigar com todo mundo aqui, né? Eu acho que o grande problema foi Kant, de tentar fazer ele até me ajuda, o juízo de valor a priori, né? Que é a questão que criou o subjetivismo, que ele tentou resolver Descartes, mas Locke, fazer a síntese, ele acabou com o Ocidente a partir disso. Inclusive, no meu livro tem um capítulo que chama O Modernismo de Immanuel Kant, porque Kant ele tenta realmente fazer uma atualização, porque quando acaba a Idade Média, né? Quando acaba a Idade Média, que isso já é bastante interessante, porque foi 1000 anos de dominação absoluta do cristianismo, né? E é conhecido na história por Idade das Trevas, né? O iluminismo que deu essa ideia. Então, e aí mas você gosta de Aristóteles ali, de Tomás de Aquino. Eu gosto, então, inclusive gosto de Jesus. Adoro também. A pessoa fala assim, pô, mas você é ateu, você adora Jesus? Eu gosto muito de Jesus. Eu adoro, você aceitou Jesus agora. Eu adoro, tem muita coisa que ele fala. Nossa, só não acredito que ele seja filho de Deus. Acredito que existiu um Jesus, líder judaico, histórico. Acredito. Agora que ele foi filho de Deus, fez milagres. Isso perfeito. Nasceu com isso pra mim
mim, não tô Nasceu falando com o mal, Paulo. tá? Pra Não, mim isso mas nasceu é. com as eras. Mas o que acontece? Quando a gente pega, logo depois das trevas, da Idade Média, nasce o Renascimento, né? E muita gente estuda e pouca gente sabe renascimento do quê? Né? É renascimento da ideologia grega, Sim, claro. né? Onde Protágoras dizia que o homem é a medida de todas as coisas, né? Então Platão ele cita Protágoras dizendo, né, no seu livro O Banquete, ele fala, já dizia Protágoras que o homem é a medida de todas as coisas. Então a gente volta para o antropocentrismo, né? Tanto nas artes quanto na literatura, em tudo, de que o homem é a medida de todas as coisas. E aí Descartes ele fica indignado com essa ideia, né? E ele, por ser cristão, Descartes fala assim, não, tem que ter uma verdade a priori. Não pode ser tudo relativo, diz Descartes, né? Sim. Como assim tudo é relativo? E aí ele começa a pensar, e ele começa a duvidar de tudo. Será que eu existo? Será que você existe? Será que 2 mais 2 é 4? Porque ele era matemático, que a gente brincou no outro podcast, depende, né? Teve gente que veio falar... É o mas, método enfim, cartesiano, né? E que aí cria o método cartesiano... horrível. E aí ele começa a... E ele fala, será que não existe um gênio maligno que confunde a minha ideia e tal? E ele vai pensando até a hora que ele descobre uma verdade a priori, que é a dúvida. Então ele fala assim, a dúvida é uma verdade a priori. Porque você não pode duvidar da dúvida. Porque quando você duvida, você já está duvidando. Se você duvidar da dúvida, você está duvidando. Certo? E aí nasce a famosa frase, que é traduzida para o português, penso, logo existo, mas ele escreve em latim para afrontar a Academia Francesa de Letras, porque ele era francês, que é cogito ergo sum, que é cogito, logo sou. Ou seja, se eu sou capaz de cogitar, de duvidar, e a dúvida é uma verdade a priori, então eu existo. E aí ele resolveu um problema, eu existo. Só que aí tem um segundo problema, quem me garante que vocês existem? Né? Você fala eu existo, mas você pode estar mentindo, você pode ser o personagem do meu sonho. E aí ele volta a pensar, e aí ele se vale de Santo Agostinho, né? Que é um pensamento... falacioso, que parece lógico, mas no fundo ele parte de um pressuposto já, que Santo Agostinho dizia assim, o fato de você poder pensar Deus significa que Deus existe. Porque se nós... Só um instantinho. Não ia falar não, só ia cortar a orelha. Se nós somos imperfeitos, nós somos mortais, o imperfeito sequer seria capaz de pensar o perfeito. O imortal sequer seria capaz de pensar o eterno. Então, se nós conseguimos pensar Deus, de Santo Agostinho, então é porque Deus é bom e assim ele nos permite. E aí Descartes usa disso e ele fala, bom, se Deus é bom e ele não permite, então ele não... E aí ele começa a voltar. Então não existe um gênio maligno que confunde a minha mente. Então as leis da matemática e da física que regem o universo estão certas. Então você existe, eu existo, todo mundo existe. Então cogito ergo sum, cogito logo sou, certo? Só que esse é um pensamento falacioso, porque é um pensamento exatamente de tentar provar Deus partindo do pressuposto que se a gente consegue pensar, é porque Deus existe. Que na verdade é a falácia da ignorância, né? Não, se eu não sei o que é, então é Deus. Não é isso, né? A ideia é essa. Kant ele tira essa moralidade, traz para o ser humano. Por que eu deveria acreditar na Bíblia? Essa é a grande questão. Por que nós deveríamos acreditar na Bíblia? Como você prova Deus sem usar o seu livro sagrado? Porque eu posso usar o Alcorão, eu posso usar os Vedas, eu posso usar qualquer outro livro sagrado para tentar provar outros deuses. Por que a gente tem que acreditar no Deus cristão?